Haja Manhã, de segunda a sexta-feira, na Gilão FM. Bom dia, Haja Manhã. Bom dia, Haja Manhã. Haja Manhã, com Ana Cristina. E como acontece às quartas-feiras no nosso Haja Manhã com Gosto, temos a Hora das Mães. Vamos dar início, não demora, com a nossa Susana Matias, preparadíssima e sempre com aquelas sugestões e conselhos tão óbvios e tão importantes para o nosso dia-a-dia. Susana, bom dia! Bom dia! Cá estamos nós com mais uma quarta-feira, esta nossa primeira oficial de trabalho em novembro, não é? É verdade. E para levar por diante para os nossos ouvintes algumas sugestões. Qual é a tua sugestão para hoje? Hoje vou convidar o Luís Gonzaga, que é o primeiro coach certificado de inteligência espiritual em Portugal, a vir-nos falar um bocadinho sobre isto que é a inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Ora, aí está um tema giro para falarmos hoje. Então vamos a isso, vamos dar conta e vamos partilhar com os nossos ouvintes o que é isso da inteligência espiritual. Susana, vamos lá saber mais neste nosso apontamento de quarta-feira com o nosso convidado preparadíssimo. Olá, muito bom dia, Luís. Olá, Susana, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. O Luís, como eu tinha aqui apresentado, é o primeiro coach certificado em inteligência espiritual em Portugal e acabou de regressar há poucos dias da China, verdade, Luís? É verdade. Ainda estamos a recuperar do fuso horário. O Luís fez um retiro espiritual, uma formação de inteligência espiritual, não foi na China. Correu tudo bem, imagino. Muito bem, muito bem. Luís, eu convidei-te hoje para falarmos um bocadinho sobre inteligência espiritual, porque o Luís também virá a Tavira, não, ao Algarve, mais concretamente à Praia da Lota, fazer uma formação sobre inteligência espiritual em janeiro e em fevereiro, que ele irá falar um bocadinho mais à frente. Mas primeiro eu queria-te pedir aqui uma ajuda para descodificar o que é isto da inteligência espiritual, porque muita gente acha que isto da inteligência espiritual tem a ver com a religião, mas nada tem a ver com a religião, correto? É correto. A inteligência espiritual, como o próprio nome indica, é uma inteligência. E por isso foi validada e desenvolvida e criada segundo método científico. Trata-se de um conjunto de competências que, quando desenvolvidas, permitem-me ter para já funcionar melhor, gerar bem-estar, sempre numa perspectiva, como eu costumo dizer, de ser mais humano. E por isso é, como o próprio nome indica, é um conjunto de competências que eu posso desenvolver e pronto, basicamente é isso. Sim, e aparece aqui como uma ótima ferramenta que pode, como tu disseste muito bem, ser desenvolvida por todos nós, porque com certeza uns terão uma maior inteligência espiritual à partida, mas todos nós podemos trabalhá-la e podemos elevar essa inteligência espiritual nas várias competências que ela compõe, de verdade. E ela baseia-se também um bocadinho no modelo da inteligência emocional, que já é mais conhecido, mas é um bocadinho muito mais profundo e mais completo. Sim. Qual é que é a principal diferença? E acaba por ser, normalmente compara-se uma com a outra, porque dada o conhecimento que há da inteligência emocional. A inteligência emocional, definida e desenvolvida por Daniel Goleman e Richard Boyatzis, define-se muito pela minha capacidade de eu reconhecer as minhas emoções, gerir as minhas emoções, ser capaz de gerir as minhas relações e ser capaz de motivar e também reconhecer as emoções dos outros. A inteligência espiritual vai mais na minha capacidade de aplicar e incorporar um conjunto de recursos espirituais e qualidades que visam a melhoria do meu bem-estar e do meu funcionamento diário. E inclui competências como a consciência do propósito de vida, a consciência se estou a agir a partir de um eu mais egoísta. Sim. Ou de um eu mais sábio, a consciência da minha hierarquia de valores, e depois de eu saber quais são os meus valores e o meu propósito de vida, será que eu vivo de acordo com o propósito de vida e com os valores? Sim, se vive de acordo com os propósitos e valores que eu própria tenho, não é? Que eu defini.
Eu posso ter a consciência do meu propósito de vida, mas não viver de acordo com o meu propósito de vida. Claro. Posso ter consciência dos meus valores e não viver de acordo com os meus valores. Ou então só quando é fácil e quando não dói muito, quando não vou contra ninguém, eventualmente. E pronto, estes são alguns exemplos de um conjunto de competências mais alargado. Ao todo são 21, não é? Sim, há vários modelos. O modelo para o qual eu fiz a formação com a Cindy Wiggsworth fala em 21 competências. Depois há um modelo desenvolvido por outro investigador, o Joseph Amram, que fala em 22 competências, e elas são muito semelhantes. Pronto, são formas diferentes de apresentar mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho aqui um desafio engraçado, porque que também aprendi contigo, por isso eu não estou a inventar nada, atenção. Tu disseste uma citação de Albert Einstein, e que eu depois vou lançar o desafio para nos explicares aos nossos ouvintes para que é que serve verdadeiramente a inteligência espiritual. O Albert Einstein tem uma citação muito conhecida que diz que não é possível resolver um problema usando o mesmo nível de pensamento que se utilizou para o criar. Então, a nível global, que eu acredito que faria toda a diferença, mas também a nível pessoal de cada um de nós, sendo que nós também podemos fazer a mudança do mundo à nossa volta, para que é que serve a inteligência espiritual? A inteligência espiritual serve sobretudo para eu ter uma postura mais humana e uma postura com sentido. No fundo, a inteligência espiritual vai-me ajudar a resolver um problema de sentido. Nós, seres humanos, temos esta necessidade de identificarmos o sentido das coisas. Como eu costumo dizer às vezes naquelas primeiras aulas que tínhamos de filosofia no 10º ano, falávamos que nós, seres humanos, falamos desta questão do sentido da vida, para que é que isto serve, porque é que eu nasci, para que é que isto há de servir. Porque é que isto me acontece a mim? Porque é que isto me acontece a mim? E então a inteligência espiritual vai-me ajudar a responder a muitas dessas questões. Por isso, enquanto a inteligência emocional me ajuda a compreender o que é que eu sinto, o que é que os outros sentem, a gerir as minhas relações e a motivar-me, a inteligência espiritual dá-me sentido. Por exemplo, ajuda-me a descobrir qual é o meu propósito de vida, ajuda-me a descobrir qual é a minha intenção neste preciso momento, ajuda-me a sentir e a ter consciência de qual é a minha atenção. Por exemplo, os ouvintes que estão neste momento a nos ouvir, provavelmente hoje ainda não se deram conta que o seu corpo respira. Então, enquanto eles nos ouvem, poderiam simplesmente tomar consciência de como é que está a sua respiração. Poderiam ter consciência, não é que significa que tenham que respirar fundo, mas é só tomar consciência de que estão a respirar. E sobretudo, uma atenção daquilo que os rodeia. Porque muitas das vezes nós não estamos atentos, estamos desatentos, estamos em piloto automático e por isso não nos apercebemos que a cada momento, como é que estamos interiormente e do ambiente que nos rodeia. Ora, a atenção é uma das competências da inteligência espiritual. E como é que está a minha intuição? Será que eu acedo e interajo com a minha intuição? Ou sou meramente racional e lógico e não ligo a esses insights que posso vir a ter? Como é que está a minha capacidade de gratidão? Será que eu estou grato por tudo o que me acontece, quer seja de bom, quer seja de menos bom? Porque todos nós sabemos que hoje conseguimos estar onde estamos porque tivemos situações em que não foram se calhar muito boas, mas se calhar foram essas que nos ajudaram a crescer e nos tornaram mais fortes, nos tornaram adultos e tornaram-nos mais maduros. Para a gratidão também é uma competência da inteligência espiritual. Eu posso continuar a ouvir-te falar, porque estou a adorar, por isso podes continuar. Não, por exemplo, a questão que hoje em dia nós falamos do sofrimento. Eu costumo dizer que o sofrimento tem uma ligação muito forte com a minha não aceitação, com a resistência que eu crio de não aceitar aquilo que me envolve. Aquilo que eu sou, aquilo que me rodeia. E muitas das vezes as pessoas, à primeira situação na vida, resistem, seja numa situação boa, seja numa situação mais desafiante. Então criam resistências e sofrem,
Porque o sofrimento é mesmo isso, é a minha incapacidade de aceitar o que me rodeia. E, por exemplo, vamos supor, numa situação de desemprego, mais do que eu aceitar que estou desempregado e bora lá saber quais são os meus talentos e o que é que eu gostaria de fazer e ir à procura, se calhar eu crio uma resistência e digo, pá, a culpa não foi minha, o chefe não gosta de mim, não tenho as competências, ninguém me ensinou aquilo que eu precisava de fazer, o Estado não me ajuda e coloco sempre a responsabilidade fora. Mas quem diz de um desemprego diz de uma relação. Minha mulher não me ama, ou o meu marido não me liga nenhuma, e a responsabilidade não é minha. E então às tantas começamos a criar aqui e depois não aceitam a situação conforme ela é. E se não aceitamos... Não podemos estar gratos, não é? Não só não podemos estar gratos, como não podemos seguir em frente. Se eu não aceito a realidade, se eu não enuncio bem o problema, eu posso estar a resolver um problema que não é essa a minha situação. E então, se eu não enuncio bem o problema, lembram-se da matemática, quando nos dava um problema, se nós o enunciávamos de forma errada, o problema está sempre errado, não é? Eu esqueci-me de dizer que o Luís é licenciado em matemática, eu acho que é por isso que ele foi buscar a matemática agora aqui. É, porque a matemática acaba por ser também uma forma muito simples de nós explicarmos uma série de coisas. Claro. E então, todas estas questões de sofrimento, de compreensão, de aceitação, mas também uma ligação transcendente, percebermos, termos a capacidade de transcender este eu mais egoísta, que só pensa em mim, só pensa no seu umbigo. E o mundo gira à nossa volta, não é? É, sim. Mas eu ter a capacidade de pensar num nós, não é pensar nos outros. A inteligência espiritual não pretende anular-nos. Isto é, não pretendemos que, ok, agora vamos deixar de pensar em nós e só vamos pensar nos outros, só vamos servir os outros e não nos vamos servir a nós. Isso não faz sentido. Eu tenho que estar bem, eu tenho que... Ainda agora é um dos exemplos que nós costumamos dar quando as pessoas andam de avião e as pessoas têm aquelas instruções de segurança e é dito que em caso de despressurização a primeira pessoa em quem nós colocamos a máscara de oxigênio é nós próprios. E por isso, se calhar às vezes nós aqui num país tradicionalmente cristão podemos ter a ideia de que servir é só pensar nos outros, mas se eu não estiver bem eu não consigo servir, eu não consigo ajudar os outros se eu não estiver bem. Por isso sou a primeira pessoa em que devo assegurar que estou bem. Porque se eu estiver bem, então depois terei capacidade de ajudar muito mais outras pessoas. E isso não tem nada de egoísta, não tem nada de não gostar dos outros, não, mas não consigo gostar dos outros se eu não gostar de mim primeiro. Completamente. Agora eu tenho é que saber gostar de mim, mas que não seja um gostar de mim narcisístico, que eu sou maior ou melhor ou mais importante do que os outros. É uma das coisas que eu digo sempre em todas as formações, é que embora eu seja neste momento ainda o único coach certificado em inteligência espiritual, isso significa tão só que eu conheço o modelo e sei quais são as competências e como é que tenho ideia de como é que algumas delas poderão ser desenvolvidas nas pessoas, mas não significa que eu tenha essas competências bem desenvolvidas. Claro. Significa, eu conheço muitas pessoas que têm muitas competências da inteligência espiritual mais desenvolvidas do que eu, porque também, sim, é óbvio que eu também trabalho o meu desenvolvimento pessoal e o meu desenvolvimento humano e esforço-me para ser cada vez melhor, mas reconheço simultaneamente que há pessoas que também já, quer dizer, não sou o único. Claro. E antes de termos esta questão da inteligência, a inteligência espiritual fala do propósito de vida. Está bem, mas os seres humanos já há 2.000 anos, há 3.000 anos, falam do seu propósito de vida. Já Sócrates, o filósofo, falava do propósito de vida. Entre outros, e por isso a questão de ser uma inteligência significa tão só que está validada cientificamente. Exato. E por isso consegue-se definir, consegue-se medir e consegue-se aplicar o critério científico de volta destes temas, mas são temas, muitos deles já com vários milénios de existência. A questão da gratidão não é de agora, a questão do sofrimento não é de agora, a questão mesmo, por exemplo, a questão da alegria, da beleza, não são de agora. Claro. O que é de agora é este conceito de que, sim, trata-se de uma inteligência, e por ser uma inteligência significa que é uma competência que eu posso desenvolver. Pode-se medir e pode ser trabalhada, não é?
Exatamente, pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida e podemos ajudar as pessoas a desenvolverem. Obviamente, como já há pouco foi dito, haverão pessoas que têm essas competências quase como se um dom se tratasse, e por isso já têm aquilo naturalmente, e há outros que não, há outros que têm que fazer um maior esforço em conseguir desenvolver, mas também podem desenvolver. Claro. Luís, e aqui no Algarve, vens-nos fazer uma visita em breve para podermos trabalhar e conhecer um bocadinho mais sobre a inteligência espiritual. Conta-nos tudo. Então, assim, eu estou sediado em Lisboa. Nós já fizemos esta formação, quer em Lisboa, quer no Porto. Já fizemos também esta formação em Penafiel. Houve um conjunto de pessoas que se organizou e então fomos ter a capacidade de fazer esta formação em Penafiel. Desta vez surgiu a hipótese de fazer no Algarve. Eu costumo passar férias aí junto à Vila Nova de Cacela, ao pé da Praia da Lota, e então fizemos um primeiro workshop de inteligência espiritual, por isso uma primeira introdução ao tema, para que as pessoas consigam perceber um bocadinho do que é que se trata, do que é que estamos a falar, quando falamos de inteligência espiritual. E então surgiu o desafio de algumas pessoas de por que não fazer aqui cá a formação. E então a formação consistirá em 6 sessões de meio-dia, por isso serão 6 manhãs, que vamos distribuí-las ao longo de 3 fins de semana. E por isso serão sexta e sábado de manhã, sábado e domingo de manhã, depois, passado cerca de 2 semanas, novamente sábado de manhã e domingo de manhã, e passado mais 2 semanas, sábado de manhã e domingo de manhã. Aquilo que as pessoas às vezes nos perguntam é, então, mas não dá a possibilidade de fazer isto sábado e domingo, o dia inteiro, assim, tudo seguidinho, compactadinho? Eu fui uma dessas. Dá. A única questão é que as pessoas não têm o mesmo resultado, não têm o mesmo retorno do investimento do seu tempo. Porquê? Já porque são temas muito profundos e que causam um certo desgaste. Trabalhar o propósito de vida, trabalhar os valores, trabalhar a questão de quando é que eu estou a agir a partir de uma perspectiva mais egocêntrica, trabalhar a minha perspectiva, mas a perspectiva do outro, ou uma terceira perspectiva, e fazer isto num fim de semana torna-se muito cansativo. E aquilo que nós preferimos é trabalhar um bocadinho das competências e dar trabalhos de casa. No dia a seguir voltamos a encontrar, trabalhamos mais competências e depois damos 2 semanas para que as pessoas trabalhem e apliquem e ganha mais consciência e maior... Ganha mais consciência. Sim. E depois voltamos a encontrar, voltamos a rever o que é que se passou, ajustamos, damos feedback. Então há este tempo para que as pessoas apliquem, trabalhem, voltem ao seu mundo real e depois venham ter connosco novamente a dizer, ok, olha, eu fiz isto, mas isto não funcionou muito bem, olha, eu fiz isto e tive este resultado. Mas que haja tempo para assimilar os conteúdos e para pôr em prática. Claro. E daí as datas que escolhemos são datas que nos permitem fazer isto, obviamente. Por exemplo, aqui a formação em Lisboa, que está neste momento a decorrer, é quinzenal. É um final de tarde quinzenalmente, por isso é que quinzenalmente fazemos 3 horas. Ora, como eu estou em Lisboa, ir ao Algarve são sempre cerca de 300 km, ok, vamos tentar otimizar isto e por isso vamos fazer isto em 3 fins de semana e por isso é um sábado de manhã, damos a parte da tarde, de noite, depois no dia a seguir voltamos a encontrar, já há aqui pelo menos algum trabalho individual, tal e qual como, por exemplo, quando fomos à China a semana passada, foi um retiro espiritual com formação de inteligência espiritual e por isso obviamente foi mais curto, mas em cada um dos dias tivemos cerca de 2 horas de inteligência espiritual. Mas aí o trabalho, a prática era só mais dentro do próprio dia, pronto, por isso eu tenho a formação de manhã, depois vou vendo como é que estes temas ao longo do dia vêm ao de cima na minha consciência, e depois no dia a seguir volto a fazer uma revisão e volto a trabalhar outros temas, e por aí fora eu faço isto durante 5 dias, num contexto mais imersivo e não tão aprofundado do que se eu fizer ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, sim. Luís, eu vou pedir depois que me partilhes a informação para eu poder partilhar com os nossos ouvintes os links de informação sobre a formação aqui no Algarve e eventualmente até das formações de Lisboa. Temos alguns ouvintes que são de outras zonas do país. Queria só fazer aqui um agradecimento e fazer aqui um resumo para que mais uma vez as pessoas percebam a inteligência espiritual não tem nada a ver com a religião.
é um conjunto de competências que podem ser medidos e que podem ser desenvolvidos tal como as outras inteligências, que na realidade vão ser uma fonte de orientação das outras e que nos permitem tornar mais sábios, com maior compaixão, mais calmos e na realidade, mais eficazes em todas as situações do dia a dia. Correto? Não disse assim nada de errado, pois não? Aprovada com distinção. Obrigada. Então pronto, mais uma vez, Luís, muito obrigada. Muito obrigado eu pela oportunidade. Ora é essa, e espero que até breve. Sim, por isso qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, se quiser melhorar o seu bem-estar e o seu funcionamento e a sua vida, quer seja ao nível pessoal, profissional ou mesmo interiormente, sentir-se melhor e mais feliz, tem uma oportunidade de o fazer. As formações de inteligência espiritual com o Luís Gonzaga vão estar em formações disponíveis quer no blog, quer no Facebook da Rádio Gilão e meu pessoal. Obrigada, Luís, mais uma vez. Obrigado, Susana. Obrigada, bom dia. Deus, bom dia. Hoje, um programa e tanto, hein, Susana? É verdade, E com informação preciosa e muito importante e que espero que os nossos ouvintes tenham gostado e tenha despertado o bichinho para querer saber mais. Eu acredito que sim. Ter a pessoa descobrir inteligências diferentes, e há pouco em off estávamos a falar disso. Hoje só se está a falar de inteligência artificial. Hoje é o Web Summit, é a inteligência artificial, exatamente. nós aqui vamos combater com a espiritual. Com a espiritual, que nos pode deixar, e como foi sugerido e muito bem, bem melhores pessoas, naturalmente. Para a semana cá estaremos de novo. Exatamente. Para mais sugestões com os nossos ouvintes. Quero agradecer mais uma vez o facto de estares aqui connosco. E parabéns. Parabéns também, Susana. Obrigada. Então, passou uma semana, cá estamos nós a festejar. Estamos a festejar ainda, tanto uma como a outra. Sim, todo o tempo escorpião será para a festa, não é? Susana, muito obrigada. Sim. Obrigada. Até para a semana, outra vez aqui. O apontamento sempre às quartas, a Hora das Mães, com Susana Matias. Rádio Gilão Tavira 94.8 e 98.4.